Três valores para os nossos dias. Lucas capítulo 9, versículos 46 a 56. Logo após os discípulos retornarem da missão que o Mestre havia dado, estavam alegres e cheios do Espírito Santo, mas não somente do Espírito Santo. Estavam também cheios de si. Isso é um alerta a nós cristãos. Não devemos deixar que a alegria por ver o Espírito Santo agir em nós se transforme em orgulho próprio, em espírito de grandeza e de superioridade entre os irmãos. Nessa passagem temos três exemplos consecutivos onde o nosso Senhor nos repreende com amor e nos ensina como devemos andar. Vejamos. Versículo 46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. É comum, e não deveria, que por vezes dizemos que nós, que fazemos tais e tais ações, somos justos e aqueles que não envolvem na obra como nós, ou não tomam determinadas atitudes, se posicionam diferente de nós, são os hipócritas. Lembra das vezes que dizemos que nós somos os escolhidos, os remidos, os justos, os remanescentes, os isto, ou os aquilos, os. Mesmo que não acusamos os outros, devemos tomar cuidado, pois o inimigo pode fazer uso de uma prática muito conhecida nos dias de hoje: tirar a frase do contexto, e com isso afetar a nós e aos demais irmãos. Ainda devemos cuidar para que, ao falar e ouvir determinadas expressões, não estejamos, mesmo que ocultamente, massageando nosso ego e deixando de louvar a Deus como é devido. Vigiar e orar é necessário, queridos. Ação necessária a todos nós. Versículos 47 e 48. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, sempre que nos confrontamos com uma palavra que nos indica onde erramos, precisamos antes mesmo de nos ofender, e sim, nem deveria acontecer, é reconhecer que Deus sonda os corações. Se a mensagem nos tocar, precisamos então lembrar que a palavra de Deus não volta vazia, e se ainda assim nos irarmos contra ela, devemos nos perguntar: o que Jesus diria a respeito dessa situação? Quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Antes de indicar quem poderia ser grande, não o maior, no seu reino, Jesus indicou que deveríamos receber as crianças. Mas quem seriam as crianças senão os servos que estão em início de caminhada cristã? Ou aqueles que, por não terem muito conhecimento, correm a Cristo com muita alegria e pouca firmeza ou conhecimento de como importa o adorar? Aqueles que nosso orgulho, quando estamos em pecado, nos impede de nos aproximar, a não ser que seja para mostrar o quanto somos grandes e podemos ensinar, nunca aprender? Devemos, irmãos, olhar para essa passagem e nos perguntar: estamos recebendo as crianças em Cristo com amor, com humildade, com alegria? Se estamos, será que não estamos nos fazendo grande diante dessas crianças enquanto deveríamos nos fazer iguais se assim os servir? Sim, irmãos, servir. Lembremos que, a nos fazermos iguais, ao nos colocar como pessoas que podem ensinar e aprender, estamos sendo humildes, humanos, cristãos. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é o que é grande. A palavra de ordem aqui é humildade. Versículos 49 e 50. Porque não segue conosco. Este versículo me lembra das vezes que pensei que quem não segue na mesma igreja que eu estaria perdido. Quantos de nós ainda estamos perdidos nesse pensamento? Será que achamos mesmo que somente quem segue a mesma linha cristã é que estarão no reino de Deus? Não queremos aqui defender que qualquer religião, qualquer linha teológica, qualquer posição, desde que levantando o nome de Cristo serve, pois, como vimos em estudos anteriores, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus.
Não temos condições e nem autoridade para julgar. O certo é que, se a doutrina de Cristo, o ministério de nosso Senhor Jesus, é pregada e vivida na forma como manda as Sagradas Escrituras, pouco importa o nome pendurado na porta da igreja ou o nome de seu fundador. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. A palavra de ordem aqui é respeito. Versículos 51 a 56. Mas não o receberam. Muitas vezes queremos falar do amor de Cristo a alguém e essa pessoa se fecha, não aceita e às vezes até nos ofende por pensar totalmente diferente. É provável que tenhamos experiências de virarmos memes, piadas, taxados de louco, de alienados, de fanáticos, etc. Bom, se for porque fizemos a coisa certa da forma que nosso Senhor determinou, então, ô glória! Agora, se estamos com raiva, desejando o pior para essa pessoa, se chegamos a crer que inclusive elas devem sofrer, então é hora de orar. Orar e pedir misericórdia, pois estamos nos comportando igual aos nossos irmãos Tiago e João. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Veja a que ponto o ser humano, com ou sem Cristo, pode chegar. Sim, com ou sem Cristo, o homem pode pecar. A diferença está em ser ou não liberto da escravidão do pecado, e não de sermos perfeitos cristãos. Caso ainda estejamos relutantes, sem queremos aceitar essa posição, então, cuidado, irmãos, pois podemos algum dia ouvir nosso Senhor Jesus nos dizer: Vós não sabeis de que espírito sois. Que triste será ouvir eles nos chamar a atenção. Precisamos aceitar e pregar que o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, onde quer que estejamos, por onde quer que passemos, e assim seguir para onde o nosso Senhor nos enviar. E mais, precisamos lembrar que foi essa atitude que nos alcançou. Aliás, eu não sei vocês, mas eu sou parte dos gentios, parte dos homens que não tinham acesso à palavra de salvação. Ainda, independente de ser gentil ou judeu, todos nós éramos escravos do pecado antes de sermos libertos por Cristo. Será que antes não estávamos na mesma situação que este povo que negou e nega Jesus? E se ele permitisse ao irmão enviar fogo do céu para nos consumir, será que estaríamos hoje aqui? Acredito que não. A palavra de ordem neste momento é compaixão. E que Deus nos abençoe. O texto. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si. E lhes disse: Quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônio, e lhe o proibamos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus, manifestou no semblante a intérprete resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia.